Fala galera! Bom pessoal, nós vamos continuar o nosso assunto sobre operações com números decimais. E nessa aula a operação que nós vamos explicar é sobre a multiplicação, tá bom? Então a aula de hoje, multiplicação de números decimais. Vamos lá. A multiplicação entre dois números decimais podem ser realizadas de duas formas. Então eu vou apresentar para vocês duas maneiras de você multiplicar números decimais, tá bom? Agora, qual você vai utilizar, né? Para os seus exercícios, né, para as suas provas, aí fica a seu critério. Aquela forma que você mais gostar dela, você vai aplicar. O resultado é o mesmo, tá bom? Então, eu vou te apresentar duas formas de multiplicar números decimais, tá bom? Você pode utilizar qualquer uma das duas formas, você vai chegar no mesmo resultado. Então, o primeiro método, né, a primeira forma que temos, podemos operar de maneira semelhante à da multiplicação de números inteiros, somando ao final a quantidade de casas decimais dos dois números e colocando-as no resultado. Então, tá aqui a nossa primeira forma, tá? Não se preocupe que eu vou explicar ela bem detalhada, tá? Então, essa primeira forma aqui ela é semelhante à multiplicação de números inteiros que nós já aprendemos, né? Sobre a multiplicação de números inteiros. O mesmo procedimento, tá bom? Só que lá no final que nós vamos observar a vírgula, tá? E contar as casas decimais e colocar a vírgula, tá bom? O segundo método, podemos transformar os números decimais em frações e utilizar a multiplicação de frações, tá? Então, o segundo método aqui, vamos transformar o número decimal para a fração e depois realizamos a multiplicação de frações. Então, vamos aprender aqui o nosso primeiro método, tá? Que é o método semelhante à multiplicação de números inteiros, que é aquela multiplicação que nós já somos acostumados a trabalhar com ela, né? Vamos lá, primeiro exemplo aqui, ó. 0,42 vezes 1,2. Qual é a resposta disso aqui, né? Vamos realizar a multiplicação, né, do número inteiro. Então, eu escrevo aqui, ó, 0,42 vezes 1,2, né? Coloca aqui o símbolo de vezes aqui, né? Ou seja, da multiplicação, para indicar que nós estamos multiplicando os dois elementos aqui. Agora nós vamos multiplicar, né, esse número aqui por esse aqui, tá bom? Eu poderia colocar esse número em cima, embaixo, de baixo, em cima, também, o resultado é o mesmo, tá? Por quê? Porque quando você multiplica 2 vezes 3 dá 6. Se você multiplicar 3 vezes 2 também vai dar 6. Então a ordem não importa, tá bom? Então, quando você for multiplicar números decimais, né, desse método aqui, você vai escrever os números decimais aqui e você vai esquecer as vírgulas. Faça de conta que as vírgulas não existem, tá? E faz a multiplicação normalzinha. Vamos lá, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. Lembrando que quando você está multiplicando 2 aqui, você coloca aqui abaixo do 2, no primeira multiplicação, e vai caminhando para a esquerda, tá bom? O mesmo procedimento da multiplicação que nós já sabemos, né? Multiplicação de números inteiros, tá bom? Sem vírgula, tá? Então, ó, 2 vezes 2, 4, né? Coloca aqui debaixo do 2, depois 2 vezes 4, 8, e vai colocando para a esquerda, né? E 2 vezes 0, 0. Pronto. Agora eu vou multiplicar o número 1, então eu vou começar debaixo do 1 aqui, tá vendo? Então fica debaixo do 1 aqui, vai ficar debaixo do 8, tá? Então, ó, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 4, 4, e 1 vezes 0, 0. Ok? Se você colocar tudo na mesma posição aqui, ó, do 4, e colocar aqui debaixo do 4, sua conta vai ficar errada. Então, você multiplicou o 2 aqui, você vai começar debaixo do 2 e vai para a esquerda. Você está multiplicando o número 1 aqui, você vai multiplicar todos debaixo do 1 aqui e vai para a esquerda, tá? Pronto. Agora, o que eu faço aqui? Essa parte que ficou de verde aqui, que é a minha multiplicação, eu vou somar coluna por coluna, tá vendo? Ó, deixa eu colocar na mesma posição aqui, né? Que afastou um pouco para a esquerda, vai ficar errado. Cadê? Aqui. Pronto. Então, olha só, vou descer, eu vou somar aqui, ó. O 4, tem alguém para somar com ele? Não. Então, 4. Aqui, 8 mais 2, 0. Então, 8 mais 2, 0 não, desculpa. 8 mais 2, 10, né? Aí, como o número 10 é maior do que, tem mais de um algarismo aí, né? Eu vou descer o último algarismo, que é o 0, e sobe 1 aqui em cima, certo? Aí, eu vou somar 0 com 4 aqui, 4. Só que subir 1 aqui em cima, então 5, né? E aqui, por último, o 0 aqui, ó. Pronto, então ficou assim, ó, 0, 5, 0, 4. Agora, né, deixa eu tirar a vírgula aqui, né? O resultado ficou assim, né? Isso, chegar para cá, né? Ficar na mesma posição, isso. Ficou assim o meu resultado. Agora, a vírgula precisa aparecer, porque eu multiplico um número com vírgula por outro com vírgula, né? Vamos lá. Aí você vai contar quantas casas decimais você tem nos dois números, né, decimais que você multiplicou. O número de cima, eu tenho duas casas decimais.
Lembra que casas decimais é os números que nós temos à direita da vírgula, e o segundo número tem uma casa decimal, e você soma, tá, isso, então vai ser, ó, duas casas decimais do primeiro com uma casa decimal do segundo, vai dar quanto? Vai dar 3 casas decimais. Aí como que eu coloco a vírgula aqui? Você coloca a vírgula no final aqui, ó, aí você conta 3, né, foram 3 casas decimais, você conta 3 para a esquerda, ó, 1, não, ela tá aqui, né? Então vamos lá, 1, 2, 3, e coloca a sua vírgula aqui, e a outra lá do início você vai e apaga ela. Pronto, o seu resultado é 0,504, tá? Então, 0,42 vezes 1,2, que foi o que nós multiplicamos, é igual a 0,504. Beleza? Fácil, né? Vamos para um segundo exemplo aqui, ó. Eu tenho 7,3 vezes 0,541, né? Vamos lá, ó, 0,541 vezes 7,3, tá bom? Agora, vamos realizar a multiplicação, tá? Eu gosto de colocar o número menor embaixo, tá? Porque eu multiplico só 2 vezes. Se eu tivesse colocado desse aqui embaixo, eu teria que fazer 4 linhas dessa daqui multiplicando, tá? Então, eu particularmente gosto de colocar o número menor embaixo, porque eu vou fazer só 2 linhas aqui, tá bom? Vamos lá, ó. 3 vezes 1 é 3, debaixo do 3, né? Agora vai para a esquerda. 3 vezes 4 vai dar 12, fica o 2, sobe 1 aqui. 3 vezes 5, 15. 15 com mais 1 que subiu vai dar 16, sobe 1 lá em cima. 3 vezes 0, 0. E 1 que está lá em cima, desce. Então ficou assim, 1, 6, 2, 3. Próximo, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 4, 28. Então fica o 8 aqui e sobe o 2 em cima do 5. 7 vezes 5, 35. Mais 2 aqui, 37. Então fica o 7 aqui, sobe o 3 lá. 7 vezes 0, 0. E o 3 que está em cima, desce. Então ficou assim, 3, 7, 8, 7. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar, ó, os termos aqui, ó. Deixa eu tirar a vírgula aqui, né, para nós já considerar o resultado lá no final. Deixa eu colocar, chegar para cá. Pronto. Opa, mais um. Isso. Agora tá certinho. Vamos somar, ó. O 3 aqui não tem ninguém para somar com ele, simplesmente eu desço ele aqui. 2 mais 7, 9. 6 mais 8 vai dar 14, então fica o 4, sobe 1 aqui. Aí vai ficar 1 mais 7, 8, mais 1 que subiu, 9. E o 3 não tem ninguém para somar com ele, simplesmente ele desce. Agora, vamos contar as casas decimais, ó. O número de cima tem 3 casas decimais, o número de baixo tem 1, então 3 mais 1, 4. Então, colocar a vírgula aqui no final do número, né? E vou contar 4. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. E coloco ela aqui e apago a vírgula do final. E temos a nossa resposta, tá? Então, 7,3 vezes 0,1541 é exatamente 3,9493. Beleza? Fácil, né? Esse é o nosso primeiro método de multiplicação de números decimais, tá bom? Agora, antes de passarmos para o segundo método, eu quero falar essa observação para você aqui, ó. Para aprender o segundo método, precisamos transformar os números decimais para a sua forma fracionária. Então, vamos pegar o número decimal e transformar ele para uma fração, tá? Então, antes de aprender o segundo método, vamos primeiramente aprender a transformar o número decimal para fração aqui, ó. Vamos lá. Vamos entender o que é uma fração. Uma fração é uma divisão, tá? Então, sempre na divisão você tem, ó, o número de cima da divisão da sua fração é chamado de numerador e o número de baixo da sua fração, né, é chamado de denominador, tá bom? Não se esqueça, ó, numa fração sempre o número de cima ele é chamado de numerador e o de baixo de denominador. Ou seja, nessa fração aqui, exemplo, 5 sobre 2, o 5 é o numerador e o 2 é o denominador. Sempre, seja qual for a sua fração. Número de cima chamado de numerador, número de baixo chamado de denominador. Agora vamos fazer a transformação do número decimal para a fração. Vamos lá. Quando você tem um número decimal e você vai transformar para a fração, o numerador da fração é o número inteiro que se obtém removendo a vírgula do número decimal. Ou seja, você pega o seu número decimal, tira a vírgula dele e coloca como numerador da sua fração. Agora vamos entender o que vai se transformar o seu denominador. O denominador é formado pelo número 1 acrescido de tantos zeros quantos forem as casas decimais após a vírgula do número fornecido. Ou seja, a parte de baixo você vai colocar o número 1 e mais 0, sempre. 1 e 0, sempre. 1 e zeros, tá? Agora, o número 1 vai ser uma vez só, você coloca ele na frente. E agora a quantidade de zeros vai ser a quantidade de casas decimais que o seu número decimal possui, tá? Vamos aqui para o exemplo que você vai compreender como funciona a transformação de número decimal para uma fração. Olha só, o número 0,8, vamos transformá-lo para uma fração, tá? A primeira coisa,
eu vou determinar o numerador da minha fração. Você vai fazer o quê? Você vai tirar a vírgula. Tira a vírgula desse número aqui, vai virar o quê? 0,8, né? O que é 0,8? É simplesmente 8, tá bom? 8. Então, tira a vírgula e escreve em cima da sua fração. Ou seja, tirou a vírgula, ficou 0,8. 0,8 é exatamente o quê? 8, né? Então, 8 vai ser o seu numerador da fração. Agora, vamos colocar a barra aqui e determinar o denominador da fração. Vamos lá? O denominador da sua fração, você vai escrever o número 1 e acrescentar zeros. Quantos zeros eu vou colocar? A quantidade de casas decimais do número decimal. Quantas casas decimais tem esse número aqui? Uma, né? Então vai ser apenas um zero. Portanto, ficou 8 sobre 10. Ou seja, 8 dividido por 10. Porque uma fração é uma divisão. E detalhe, caso você fique naquela dúvida, nossa, será que ficou correto? Ficou certo isso? Pega 8 e divide por 10 para você ver. Vai dar 0,8. Então, se você pegar o 0,8 e transformar para 8 sobre 10, é a mesma coisa, porque se eu realizar essa divisão, eu volto a ser o 0,8. Então, não tem problema algum você pegar o número decimal e transformar para fração. Pode fazer isso tranquilamente, tá bom? Próximo exemplo aqui, ó, 5,36, né? Vamos lá? Então, primeira coisa, eu vou determinar quem? O numerador da minha fração. O que eu faço? Removo a vírgula. Removendo a vírgula vai ficar 536, né? Então vai ficar aqui, ó, 536 vai ser o meu numerador. Agora eu escrevo a minha barra e vou determinar, né? Determinar o meu denominador. Vou descobrir ele, vamos lá? Então você vai acrescentar, colocar embaixo o número 1 e acrescentar zeros. Quantos zeros? As casas decimais. Quantas casas decimais o número 5,36 possui? 2, né? Então você coloca 2 zeros. Portanto, 536, ou melhor, 5,36 para a fração é 536 sobre 100, tá? E se você dividir 536 por 100, vai dar 5,36, ok? Vamos lá, próximo, 0,65. Primeira coisa, vamos determinar nosso numerador. Tira a vírgula, vai ficar aqui o número 0,65. 0,65 é exatamente o que? 65, não precisa colocar o 0 antes, né? 0,1 é 1, 0,2 é 2, 0,65 é simplesmente 65, tá? Então, coloco 65, coloco a minha barra da fração e vou determinar o meu denominador. Como? Coloco o número 1 e agora vou acrescentar zeros. Quantos? 2, porque o meu número decimal possui duas casas decimais, portanto fica 100, né? Então, 65 dividido por 100 é exatamente 0,65. Né? Último exemplozinho aqui de transformação de número decimal para fração, 0,047. Vou remover a vírgula, né? Vai ficar o quê? 0,047 e coloco isso como meu numerador da fração. 0,047 é exatamente 47. Coloco a minha barra e agora eu vou escrever o quê? O denominador. Como? Coloco o número 1 e agora eu vou acrescentar zeros. Quantos? 3, por quê? Porque o meu número decimal possui 3 casas decimais, então ficou o quê? 47 sobre 1000, tá? E se você dividir 47 por 1000, vai dar esse resultado aqui, ó, 0,047, tá? Se o seu número tem 4 casas decimais, embaixo vai ficar o número 1 mais 4 zeros. Se o seu número decimal tiver 8 casas decimais, embaixo vai ficar o número 1 e mais 8 zeros, tá bom? É assim que funciona a transformação de número decimal para fração. Agora que nós já sabemos como transformar número decimal para fração, agora podemos aprender o segundo método, tá? De multiplicação de números decimais, tá? Primeiro método é o método convencional, tá? E a vírgula vai ser acrescentada lá no final, contando as casas decimais dos dois números que eu multipliquei. Então tá aqui o nosso primeiro método. Sendo assim, um número decimal é igual à fração que se obtém escrevendo para numerador o número sem a vírgula e dando para o denominador a unidade, que é o número 1, seguida de tantos zeros quanto forem as casas decimais. Então, essa é a forma de transformação de um número decimal para a fração. Agora, vamos aprender o segundo método. Tá? O segundo método, vamos utilizar a transformação do decimal para a fração. Olha só, exemplo 1. Multiplicar 0,42 por 1,2. Tá? Então, primeira coisa, transformar o número 0,42 e 1,2 para a fração. Vamos lá, 0,42 para a fração, né? Vou tirar a vírgula, vai ficar o quê? 0,42. Então, 0,42 é exatamente 42. Embaixo, eu vou colocar o número 1, tá? E quantos zeros? 2, porque tem duas casas decimais, então ficou o quê? 42 sobre 100. Pronto. Próximo número, 1,2, né? Então, 1,2. Removo a vírgula, vou colocar no numerador 12. E no denominador, o número 1 e quantos zeros? 1, porque eu tenho apenas uma casa decimal, né? Então, vai ficar 12 sobre 10. Pronto, agora eu vou multiplicar as duas frações, 42 sobre 100 vezes 2 sobre 100 aqui, ó, 12 sobre 100. Então, tá aqui, ó, 42 vezes 100,
Opa, desculpa, 42 sobre, né? Tô falando vezes, 42 sobre 100 vezes 12 sobre 10, tá? 42 sobre 100 vezes 12 sobre 10, tá? Então tá aqui, ó, vezes, multiplicação. Se você quiser, você pode colocar simplesmente um pontinho, que também representa a multiplicação, né? Então agora eu vou realizar a multiplicação das duas frações. Como que multiplica duas frações? Simples. Em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. Você cria uma outra fração, tá? Em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. Ou seja, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, tá bom? Então tá aqui, ó, 42 vezes 12, quanto que dá isso? 504, tá? Nem vou realizar essa multiplicação aqui não, porque é de número inteiro, né? Então tá aqui, ó, 42 vezes 12 é igual a 504, ok? Embaixo, 100 vezes 10, fácil. Você faz assim, ó, coloca 1 vezes 1 sempre vai dar 1, né? Você coloca o número 1 e acrescenta os zeros. Tem quantos zeros? 1, 2, 3, coloca aqui, ó, 3, pronto. Ou se você quiser, você pode multiplicar. 100 vezes 10 vai dar 1000. Pronto, agora ficou 504 dividido por 1000. Agora eu tenho uma única fração, não é? Basta agora eu fazer a divisão dessa nossa fração, tá bom? Basta eu realizar a divisão da nossa fração. No caso, quando você divide um número por 10, por 100, por 1000, por 10.000, ou seja, você divide por um número que só tem o número 1 e os zeros, não precisa você realizar a divisão, basta você voltar a vírgula, tá? Então, olha só, o número de cima é 504, né? Então, eu vou dividir 504 por 1000. O que é que eu faço? Colocar a vírgula no final e volto ela quantas vezes? Quantos zeros você tem? Quantos zeros você tem aqui embaixo? 3, então vou voltar, ela tá aqui a vírgula, né? Então, vou voltar, ó, 1, 2, 3 e colocar a vírgula aqui, ó. Opa, vírgula, né? Coloquei ponto, isso, a vírgula aqui, tá? Só que tem um detalhe, né? A vírgula ficou aqui, ou melhor, fazer assim, ó, aqui tá 504, a vírgula tá no final, né? Eu vou colocar ela aqui, né? E já vou colocar a nossa resposta, ela tá no final, vou voltar ela 3 casas, ó, 1, 2, 3, ela ficou aqui, ó, certo? Aí, como a vírgula tá aqui no final, e não tem como eu deixar o número assim, ó, vírgula 504, né? Não existe esse número vírgula 504, o que é que eu faço? Coloco o zero, tá? Então, colocou uma vírgula lá no início, acabou os números, você acrescenta um zero, porque o número fica como 0,504, porque não tem como ficar o número vírgula 504, tem que ter o zero antes, tá? Então, acabou o número, acrescenta zeros. Pronto, essa é a segunda forma de multiplicar números decimais, tá bom? Agora, qual método você vai utilizar, fica a sua escolha, tá? Vamos lá, questão número 2. Exemplo 2, na verdade, né? Multiplicar 7,3 por 0,541, tá? Vamos lá, ó. Transformar o 703 e o 0,541 para a fração 7,3, né? 7,3 e 0,541. 7,3 para a fração, eu tiro a vírgula, fica 73 e coloco 1 e agora zeros. Quantos zeros? 1, porque eu tenho 1 a casa decimal. 0,541, tiro a vírgula, fica como? 0,541, que é exatamente 541, tá? Embaixo eu coloco o número 1 e quantos zeros? 3, porque tem 3 casas decimais, então ficou 73 sobre 10, 541 sobre 1000. Escrevo os dois aqui agora e faço a multiplicação das duas frações. 73 sobre 10 vezes 541 sobre 1000, tá? Multiplico 73 vezes 541, vai dar quanto? Vai dar 39.493, tá? Embaixo eu vou colocar o número 1 e acrescentar com zeros. Quantos? Ó, 1 e 4 aqui, ó. Ou simplesmente você multiplica 100 vezes 1000, vai dar quanto? 10.000. Ou então coloca o número 1 e quantos zeros tiver aqui nos dois, tá? Então vai dar 10.000. Pronto, agora eu realizo essa divisão aqui, ó. 39.493 por 10.000, não precisa fazer a divisão, basta você escrever o número de cima, colocar a vírgula no final e volta quantos zeros tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, então a vírgula está aqui, né, eu coloco ela no final e volto, ó, ela está aqui no final, vou voltar ela 4, ó, 1, 2, 3, 4, fica aqui, então ficou o resultado, 3,9493, pronto, esse é o segundo método, tá bom? Olha só, eu vou realizar com vocês aqui o exemplo 3 e o exemplo 4, tá? Que é um problema que envolve o quê? Multiplicação de números decimais. Só que assim, aqui como é um problema, eu vou realizar o resultado do primeiro utilizando o método 1 e vou realizar o resultado desse outro exemplo aqui, que é o exemplo 4, pelo método 2, tá? Então, para finalizar a nossa aula, tá bom? Por quê? Porque geralmente as questões que a gente vê sobre números decimais é o quê? É problema, tá? Então, aqui tá 2 problemas onde eu vou realizar a resposta de 1 pelo método 1, né, que eu ensinei, e o segundo exemplo aqui, que é o exemplo 4, eu vou, né, de problema, eu vou resolver pelo método 2, tá?
tá bom? Você pode realizar por qualquer um método. Se você quiser resolver todos com um método só, você pode, tá bom? Que você achar melhor, mais fácil, você pode aplicar ele. Não se preocupe que os resultados serão os mesmos, tá? Você pode resolver o mesmo problema com os dois métodos, o resultado vai dar o mesmo. Vamos lá. Exemplo 3. Dona Maria foi ao supermercado e comprou 1,5 kg de carne. Se o quilo da carne estava custando R$ 7,80, quanto ficou a compra de Dona Maria? Então vai ser assim, ó, 7,80 vezes 1,5. Vamos lá. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 8 dá 40. Fica o 4, fica o 0, sobe o 4 aqui em cima do 7, tá? 5 vezes 7, 35. 35 mais 4 vai dar quanto? 39. Então ficou aqui, ó, 3900. Lembrando que você coloca debaixo do 5 aqui o primeiro e vai para a esquerda, tá? Agora o próximo aqui, ó, vou colocar debaixo do número 1. Deixa eu chegar para cá, né, que tava lá na frente. Vamos lá. Aqui. Então fica debaixo desse segundo 0 aqui. Olha só, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 8 é 8 e 1 vezes 7 é 7. Agora eu somo, ó. 0 aqui, ó, vai somar aqui embaixo, não tem ninguém, é 0. 0 mais 0 aqui, 0. 8, ou melhor, 9 mais 8 aqui vai dar 17. Fica o 7, sobe 1 aqui, ó. 3 mais 7, 10, com mais 1 aqui, 11, tá? Então agora vai dar esse resultado aqui, ó. Deixa eu remover a vírgula, tá? Ficou assim, ó. Esse resultado aqui, tá? Multipliquei lá embaixo o negócio que chegou para isso. Olha só, agora eu vou acrescentar a vírgula, sabe como? Eu vou contar quantas casas decimais tem nos dois números que eu multipliquei. Aqui tem duas, aqui uma, né? Ou seja, 2 mais 1, 3. Então, colocar a vírgula aqui no final, tá? E vou andar com ela, ó, 1 para a esquerda, né? Ó, 1, 2, 3 e colocar a vírgula exatamente aqui. Pronto, esse é o meu resultado, 11,700. Como aqui estamos trabalhando com preço, né? Esses zeros aqui no final, né, estando no final depois da vírgula, não, você não precisa escrever eles. Ou seja, 11,700 é a mesma coisa que R$11,70. É o preço que ela pagou na sua compra, tá? Último exemplozinho aqui, ó, exemplo 4, tá? Esse exemplo 4 eu vou resolver pelo método 2, tá? Tá assim, ó, a pergunta. Qual é a área de um retângulo cuja largura mede 23,32 metros e o comprimento 52,25 metros? Ele quer saber a área do retângulo. A área de um retângulo basta eu multiplicar lado, né, base vezes altura, né? Então, aqui eu tenho as opções aqui, né, de alternativa, tá? Para eu marcar, não sei qual que é, então vamos multiplicar. Primeira coisa, eu vou transformar isso aqui para fração. 23,32, transformando para fração, eu removo a vírgula, vai ficar 2332. E o denominador da minha fração, eu vou colocar o número 1 e acrescentar zeros. Quantos? 2, porque tem duas casas decimais. Então, ficou 2.332 dividido por 100. Agora, a segunda fração, 52,25. Vai dar o quê? 5,225. Embaixo vai ficar o número 1. Remove a vírgula, né? Coloca em cima. Embaixo vai ficar o número 1. E vou acrescentar zeros. Quantos? 2, porque tem duas casas decimais. Então, ficou 5.225 dividido por 100. Agora, eu multiplico em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. 2.332 vezes 5.225 vai dar esse número desse tamanho aqui, ó. Deixa eu só colocar pontinho aqui, né, pra gente saber que número que é esse, ó. Ou seja, olha o tamanho do número, 12.184.700, tá? E agora aqui embaixo, 100 vezes 100 vai dar quanto? Vai dar 10.000, tá? Coloca o número 1 e coloca acrescenta os 4 zeros no resultado. Ou você pode multiplicar 100 vezes 100, vai dar 10.000, tá aqui. Agora, eu escrevo o número de cima aqui e vou dividir por 10.000, basta eu voltar as vírgulas para a esquerda, essa quantidade de zeros aqui, ó. Então, ela está aqui no final, ó, eu vou voltar ela aqui, ó. 1, 2, 3, 4, então, portanto, ficou assim, ó, tá? Vai ficar quanto? 1.218, né? Porque aqui, ó, tem 4 logaritmos, né? Então, 1.218, vou colocar o número só para separar. 1.218 e 4700 metros quadrados, né? Como tem zeros no final, ele está no final, depois da vírgula no final do número, não tem necessidade de você deixar ele. Mas se você deixar também não fica errado não, tá? Eu vou deixar para economizar aqui, né? Ficar menos poluído. Como eu estou calculando área, então eu vou escrever aqui, ó, metros quadrados, tá? Porque eu multipliquei um lado, né, do retângulo, né, que foi em metro, e multipliquei pelo outro lado que também foi em metro. Portanto, a minha resposta foi 1.218,47 metros quadrados. Ou seja, portanto, a minha resposta é a letra B, né? Tá aqui, ó, letra B, 1.218,47 metros quadrados. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula sobre multiplicação de números decimais, ok? Então, fico por aqui e fui!